Bom, pessoal, então, boa tarde novamente para quem estava chegando ainda. Vamos, então, dar prosseguimento aí na parte da tarde, né? Conforme o cronograma, vamos falar ali sobre o software, né? Então, compartilhar minha tela aqui novamente. Primeira coisa, então, comentar das 3 versões do software, né? Que até o Lima tinha comentado de manhã. Então, a gente tem essas 3 versões: Power Manager Desktop, que é o Standard, Power Manager Pro e o Lite. O Desktop e o Pro são as versões que têm licença, então eles acompanham já uma licença, né, para ativar em um computador quando tu adquire o analisador, né. As versões, as funcionalidades do software são exatamente iguais. A única coisa que muda da Pro é que só com a Pro tu consegue abrir registro de oscilografia. Então a versão Pro ela já automaticamente vai essa versão nos equipamentos que registram oscilografia, que é o PQ700 e o PQA 700. Para os demais vai o Standard, mas a única diferença é essa, né? Demais questões de relatório gráfico, tudo igual. E a gente tem a versão gratuita, né, que é o Power Manager Lite. Essa então não tem licença e tu pode instalar em quantas máquinas precisar, né? Ela só não tem as opções de análise, de gerar gráfico e relatório, que nem as com licença. Mas com ela tu consegue te comunicar no equipamento, fazer a configuração dele, baixar as medições e fazer aquela monitoração instantânea, né? Tu consegue com ele, certo? Então vamos abrir aqui a Pro. Então primeiro, vou me conectar ao equipamento. Para baixar as medições, a parametrização é aquela que a gente já viu no final da manhã, né? Parametrização. Tu pode também, então, no caso de tu ter vários equipamentos do mesmo modelo, tu também consegue exportar uma parametrização padrão, que normalmente tu usa, tu pode importar depois para os outros, né? Deixar salvo sempre uma parametrização padrão. E aqui na aba, então, a aba Dados, Memória de Massa e Buscar Áreas. Então, aqui é onde a gente vai ver o que tem salvo na memória do equipamento e poder baixar esses registros, né? Então, tá aqui, ó. Aqui já tem, ó, nesse meu equipamento já tem 5 áreas, né? Eu vou selecionar qual das áreas eu pretendo baixar. Então, essas áreas, quando tu está no tipo de memória linear, cada vez que tu iniciou um registro e parou, ele vai criar uma área. Aí, vamos supor aqui que aqui seria 5 medições em 5 QGBT diferentes. Então, iniciei um registro, parei, área 1. Aí vou no segundo, iniciei o registro, parei, deu a segunda área, e assim por diante. Lembrando que é sempre importante ali o nome da medição, tu sempre configura antes de iniciar o registro, né? Para botar o nome dessa medição aqui. Aí aqui ele vai te informar quantos registros tem nessa determinada área, né? E quais as tabelas que foram salvas. Aí quando tu clicar em baixar aqui, ó, vou botar para o desktop mesmo. Salvar. Joguei para área de trabalho. Ó, vai começar a percorrer o percentual aqui. Ali é normal, no início, vocês viram que deu um tempo bem alto, né? Porque ele ainda estava iniciando o processo de descarga, né? Depois ele dá uma estabilizada e tu vê que daí ele vai na taxa normal ali. Então aqui já vai baixar rapidinho o registro. Se tu não selecionar nada nessa parte aqui de início do intervalo e o fim, ele vai baixar toda a medição de todo o período. Ou se tu tem uma medição muito grande e tu te interessa só por uma semana específica, por exemplo, algum trecho específico, aí tu pode filtrar por aqui, né? Data inicial, data e hora inicial e final, aí ele vai exportar só aquele pedaço da gravação. Uma dúvida que surge de muitos, né?
se tu pode baixar a medição com o equipamento registrando. Não tem problema nenhum, tá? Ele vai continuar registrando e ele vai baixar a informação só até onde, naquele ponto ali onde tu iniciou o download. Mas ele vai continuar registrando, não há necessidade de parar o registro. E aqui, quando a gente já completar, a gente vai ver aqui em cima que ele já vai habilitar um outro botão, já que é para abrir essa última área. Ó, download de memória de massa concluído, abrir última área. No momento que tu clica nele, ele já vai te abrir a tabela de registros, ó. Informações a cada 10 minutos, que é o intervalo que estava programado. E aqui tem todas as tuas grandezas, tudo que tu deixou selecionado para registrar. Eu vou agora abrir uma medição padrão aqui. E aí já aproveitando, né, mostrando, então, se tu pretende abrir uma medição que tu baixou em algum outro período e quer analisar novamente, aí tu vem aqui em dados, abrir arquivo binário. E aí tu já vai e seleciona o local aonde tu tem salvo os teus registros. Então, ele te abre aqui nessa tabela de dados. E aqui tu tem as opções, então. Primeiro botão, né, informações da área, ele vai te mostrar umas informações geral aqui, né, uma informação geral de como é que estava configurado o equipamento durante essa gravação. Então, vai te mostrar o nome da área, a quantidade de registros totais dessa área de registro, início e fim do registro, e as configurações, as demais configurações, TP e TC. Então, às vezes, dá para, quando baixou uma medição que deu algum valor incoerente, dá para, no primeiro momento, verificar aqui se a configuração estava toda correta. E aí ele pode gerar esse relatóriozinho aqui, ó, das informações da área que tu pode salvar em PDF ou imprimir. Então, aqui no software, todo relatório que tu gera, tu pode salvar em PDF, XPS ou imprimir direto ali numa impressora. E todo o gráfico que tu gera, os gráficos, tu pode tudo exportar como imagem em PNG. Aqui então, né? Salvar tabela. No caso de eu aplicar um filtro, eu posso filtrar aqui um período, né? Vamos supor, tem um registro de um mês e quero analisar só uma semana. Eu posso aplicar esse filtro e aí no momento que eu clicar para salvar essa tabela, ele já vai salvar esse arquivo com esse filtro também, né? Então, tu vai quebrar um pedaço do arquivo e vai salvar como se fosse uma outra medição daquele período. Então, aqui tu pode filtrar o período que tu deseja. Então, depois que tu aplicou o filtro, todos os relatórios e gráficos que tu vai gerar vai ser referente só a esse período que tu filtrou. Certo? Pode reconfigurar uma relação de TP e TC aqui, caso queira analisar aí, sei lá, mediu na baixa, mas quer botar uma relação de média para verificar como é que estaria a tensão na média, ou fazer um ajuste caso a configuração tenha sido errado, né? Tu consegue fazer aqui no software. Filtrar linhas, modificar colunas, né? Então, a gente que tem muita informação salva, né? Então, tu pode filtrar aquelas informações que seja importante para ti, para aquela determinada análise que tu está fazendo. Então, tu clicando em modificar colunas, tu tem que, né, os grupos, né, qual é a grandeza, tensão, corrente, potências. Tá? E aqui na tabela do meio, todos os itens daquela grandeza, né, que tu pode marcar ou desmarcar para não aparecer aqui na tabela. Então, eu posso, sei lá, na tensão, se eu vier em grupos, se eu clicar no X aqui, eu elimino tudo, ó. Ou aqui no meio que eu vou eliminando de forma individual cada item de cada grandeza, né? Então vamos supor, eu vou tirar tudo aqui e vou deixar só
a potência ativa lá que eu quero analisar. Então, tu consegue limpar para ficar uma tabela mais limpa, né? Menos poluída para tu enxergar já algumas determinadas informações. Isso aqui também, quando tu for exportar em Excel ou TXT, ele já vai exportar só dessas colunas que tu filtrou para mostrar aqui, né? Aí tu clicando em... um outro detalhe aqui, né? Colunas visíveis. Tu pode também editar a sequência das colunas, né? Então, deixa eu botar um outro valor aqui. Vamos botar fator de potência médio. Modificar. Ó, ele sempre segue na sequência. Mas eu quero o fator de potência que ele me mostre lá no início, depois da data e hora. Aí a gente vem aqui, ó, fator de potência médio, de cima para baixo, né? A primeira linha vai na sequência. Aí tu só vai jogando para em qual posição tu quer a coluna. E aí o fator de potência veio para cá, certo? E aí no restaurar, volta tudo o padrão de fábrica, certo? Alternar tabela, aqui também então é um detalhe importante, né? Como eu havia comentado, o equipamento ele salva determinadas grandezas, né, em tabelas separadas. Então, aqui são minhas principais informações. Aí, por exemplo, eu quero analisar harmônicos. Tá? Mas eu não estou conseguindo gerar o relatório dos harmônicos, não estou conseguindo gerar o gráfico. Sim, então primeiro tu tem que aqui em alternar tabela e selecionar aquela tabela específica na qual tu quer fazer a análise. Tá? E aí a partir daí, ó, vou botar os harmônicos. Né? Então tu tem aqui toda THD e todas as ordens individuais aqui. E aí sim eu consigo gerar relatórios de harmônicos e o histograma dos harmônicos, né? E o gráfico de tendência. Então, voltando para a tabela de medições. Relatório. Então, no primeiro momento, tu já pode aqui gerar o resumo. Ele já vai te dar uma informação resumida, aí, tu vai ter uma visão geral de como é que estava a tua medição. Como é que estavam as principais grandezas nessa medição, né? Então, ele vai gerar aqui. Ó, então, ele vai te dar aqui, né? Tensão média, né? De fase neutra e de fase, corrente, as potências por fase, fator de potência. Então, aqui tu vê que ele tem a média, né? E esses máximos e mínimos, eles são aqueles valores que eu comentei. Ó, tu tem a tensão média, né? Por exemplo, aqui, ó, ABC médio, que é a média dos 10 minutos. Só que dentro de cada intervalo de 10 minutos, tu tem esses máximos e mínimos, que aí sim essa coluna aqui é naquela resolução de 200 milissegundos. Por isso que tu vai ver que normalmente os picos de corrente, né, bem mais altos, vai estar nesses valores dos máximos, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, a corrente média aqui, a ABC, ó, ficou em torno de 5, 6 amperes, 3, ó, as máximas aqui na A já deu 12, ó. Então, em algum momento, dentro daquele intervalo dos 10 minutos, ele detectou esse pico de corrente, né, naquela taxa amostral de 200 milissegundos. E aqui ele te informa em qual fase ocorreu e a data e a hora que ocorreu esses valores máximos e mínimos, né, esses extremos. A pergunta do Antônio, a diferença entre medições estatísticas normais. Na verdade, tudo que quando tu configurar o equipamento, sempre que tu selecionar algum intervalo acima de 200 milissegundos, são os estatísticos, né? Porque vai ser uma estatística, né? Tu vai ter a média das informações daquele período, então são estatísticos. Só quando tu colocar valores
o registro em 200 milissegundos, que ele até te bloqueia, ó, que daí em vez de tu ter estatísticos, tu vai ter só uns instantâneos, que seriam os normais que tu comentou. Por quê? Porque tu não tem média, né? Tu não tem estatística. Como a taxa amostral mínima dele é 200 milissegundos e tu botou o registro, já é aquele valor, né? Aí tu não vai ter diferença, não vai ter valor médio, né? Então, é basicamente essa a diferença. Então, acima de 200 milissegundos, são sempre os dados estatísticos que tu vai ter. Certo? Voltando lá no relatório, então. E aí, esses máximos e mínimos aqui, ó, ele te dá os 3 maiores e os 3 menores valores de todo o registro que ele identificou nessa taxa de 200 milissegundos. Tá? Então, aqui tu já vai ter uma boa ideia de como é que ficou se ocorreu algum distúrbio na rede. Né? E aqui tu vai passando então as grandezas. Tu pode selecionar também para te dar aqui a parte da distorção harmônica. Ó. Tá? Então tu pode selecionar tudo. Caso tu não queira isso aqui, ó, em preferências de relatório, tu pode aqui, ó, desabilitar. Por padrão de fábrica ele até está desabilitado, tá? Porque daí acaba ficando um relatório muito grande, né? Então eu tirei, deixei só das principais grandezas, né? E aí depois aqui embaixo também, né? Sempre cuidar para o padrão de fábrica, eu acho que ele está desabilitado essa opção de mostrar totais, ó. Então é esse botão aqui que vai te gerar essa tabelinha aqui embaixo, ó, totais. E aqui ele já vai te dar os teus valores consolidados, né? Qual foi o teu consumo total. Se tu tiver energia reversa, ele vai te separar aqui, né? O que foi geração de energia durante todo o período desse registro. Né? Aí vai te dar uns valores médios, te separa aqui as energias, né? Indutiva, capacitiva. A média, né? Um fator de potência médio total. E depois aqui embaixo tu tem um resumo, né? Consumo médio por dia, por hora e por minuto. Certo? E aqui embaixo foi uma atualização que a gente fez nas últimas versões. Né? Então a gente colocou aqui na tabela, antes ele não tinha esses gráficos, né? Então agora a gente já colocou também, tu pode eliminar se não tiver interesse em algum dos gráficos aqui nas preferências de relatório, né? Mas, então agora ele já te mostra os valores médios ali dos principais itens que o Predict analisa também. Então tu vai ter aqui, ó, o teu fator de potência médio de cada fase, né? Potência ativa média de cada fase, né? Energia ativa, né? O teu consumo total. Então aqui ele já separa, ó, em vermelho, FWD de forward, né? Então o meu consumo é em vermelho, o gráfico em azul, se eu tivesse, seria a minha energia reversa. Né? Demanda ativa total. Né? THD, distorção harmônica total de cada fase de tensão aqui. Então aqui tu já consegue também ter uma base como é que ficou a tua distorção harmônica. Né? E aí tu percebendo que está num valor alto, aí depois tu já pode ir analisando lá nas tabelas para ver em quais ordens tu teve os maiores percentuais. Tá? Então aqui tu já tem uma visão geral, né? Uma boa visão geral da medição. E aí depois tem os relatórios mais individuais, né? Então tu tem o desequilíbrio de tensão, que é o que eu tinha comentado lá de manhã, que é onde tu precisa tomar cuidado naquele faseamento das tensões, né? Que é nesse relatório que ele vai impactar. Então, aqui ele já vai te dar um percentual e vai gerar o gráfico, né? Essa aqui já é a taxa de desequilíbrio, né? Direto, que ele pega lá da tabela. E a distribuição acumulada. Então, que ele vai te mostrar mais ou menos um histograma aqui, né? Tu vai ver quantos registros tiveram em cada percentual de variação aqui, né? Um detalhe importante dos relatórios, né? Essa informação que ele está dizendo, ó,
os fatores de desequilíbrio estão de acordo com a ANEEL, o PRODIST módulo 8. Todo relatório ele vai te informar isso, tá? Não significa que a medição está ok. Tu poderia ter uma taxa de desequilíbrio alta que estava fora do percentual, né? Ele só está indicando que os relatórios, eles fazem a análise de acordo com a norma PRODIST, né? A forma, o método de análise é o mesmo que diz a norma, mas ele não significa exatamente que a tua medição esteja ok, né? Aí temos aqui a tensão em regime permanente, que é aquele que vai te calcular os índices de DRP e DRC, né? Então, esse também é aquela parte que eu falei que não havia necessidade de configurar lá no equipamento, tá? Porque aqui no relatório, depois que a gente gerar ele, a gente vem aqui em preferências de relatórios e aí vai informar para ele como é que era a minha medição. Aqui está totalmente fora, porque está uma análise feita em média tensão aqui, ó. Então, vou lá, ó, eu medi 220 fase neutra. Então, vou vir aqui configurar, puxo a tabela respectiva, ó, tabela 1, tensão nominal 220, né, a medição foi em estrela, né, e dou um OK. Faltou algum detalhe aqui que ele ficou fora. Ah, tá. Deixa eu eliminar isso aqui. Vou mostrar 1008 registros. Vamos ver. Deixa eu gerar o relatório de novo. Ah, não, claro, eu peguei errado. Eu estou vendo tensão de fase aqui, né? Tô vendo? Então, na verdade, a gente mediu fase neutro, né? Fase neutro 127, tá aqui, ó. Estava olhando tensão de fase. Então, vamos lá corrigir, né? Minha tensão nominal foi 127 em estrela. Aí eu vou dar um OK. Vou pedir por padrão também, ele está mostrando sempre os primeiros 1008 registros válidos. Mas tu pode desmarcar essa opção. Tá? Se tu não deixar nada marcado, ele vai simplesmente usar todos os registros válidos e inválidos que teve ali na medição. Né? Mas, por norma, sempre se analisa só registros válidos. Né? Ó, então, agora, ele me classificou de forma correta. Né? Vai me dar aqui uma classificação, né? Também indicando em quais níveis, quantos registros ficaram em determinados níveis de tensão. Né? Aqui o histograma. Então, basicamente, todo o registro ficou aqui na faixa adequada, né, que é o verde. A área amarela já é crítica e a vermelha é precária. Né? E aqui ele já te calcula o DRP e DRC. Então, ele só deu aqui um DRP aqui, mas está dentro do percentual, que é o limite de 3%. Então, aqui minha medição estaria ok. Né? Aqui também ele está os mínimos e máximos. Né? Detalhe importante, esses mínimos e máximos não é o mesmo do relatório resumo. Tá? Porque lá é naqueles registros de 200 milissegundos. Esse aqui são os máximos e mínimos dentro da média dos 10 minutos. Né? Certo? Em medições, também uma dúvida que às vezes os clientes têm, eu posso analisar também, eu quero analisar pela tensão do sistema trifásico, que é 220. Pode. Aí tu só seleciona aqui a tabela por 220, mas daí tu informa para ele que, como se fosse uma medição em delta, para ele saber que tu está analisando fase a fase. Aí ele também vai te classificar, vai fazer o ajuste correto de fase a fase. Certo? Relatório ouro sazonal. Esse aqui, então,
já é um relatório bom, muita gente utiliza já para quem quer ver a carga do transformador, né? Então, que ele já vai te dar a tua demanda ativa máxima, né? Então, aqui nesse campo, tu já vai ter um valor máximo que ele identificou da tua demanda. Aqui é a energia acumulativa e aqui o gráfico da demanda ativa. Tá? Aqui também tu pode carregar um perfil, se tu quiser, que daí ele vai te separar quanto é que foi teus valores de consumo e demanda em horários de ponta e fora ponta. E aí depois que tu carregar um perfil, tu pode editar os horários aqui, né? Caso o teu horário de ponta, aqui fora ponta, seja diferente do padrão aqui que tu carregou. Aí é só alterar e salvar aqui que ele vai ajustar aqui. E aqui também já tem, se tu vier em preferências, ó, tu já pode botar também uns valores, ó, de tarifa, e ele já vai fazer uma simulação para ti quanto é que daria já em reais, né? Esse cálculo aqui. Certo? Aí tu tem um resumo mensal, então daí ele vai te dar um resumo mais amplo, né? Em registros de períodos maiores, aí ele separa aqui, ó, por semana, né? Então tu vai ter um resumo do mês e ele pega um resumo de cada semana, né? Então ele deve pegar aqui das 4 semanas, cada intervalo de uma semana, pega aquelas 1.008 leituras, né? Ó, de cada semana, e aí tu vai ter como é que ficou os teus valores por semana. E aqui o relatório da variação de frequência. Então vai te dar o mínimo e o máximo, que já para tu identificar os extremos, né? E graficamente, então tu tem a tua frequência média, que é o gráfico em azul, né? Taxa da frequência mínima, que é o em vermelho, e a taxa da frequência máxima, que é, desculpa, a máxima é a que está em vermelho e a mínima é a que está em verde. E aqui também é aquela taxa de distribuição, né? Normalmente a frequência costuma variar pouco, né? Então tu vê aqui que ele ficou a maior parte dos registros ficou em 60 Hz, e aqui é aquela variaçãozinha que ele dá de 59,90, mais ou menos fica sempre variando naquela faixa ali, né? Então, aí depois tem os outros gráficos que daí a gente seleciona aquela tabela específica, né? Então, harmônicos. A gente vai ter aqui o relatório dos harmônicos de tensão. E aqui já é bacana que ele já te dá os percentuais conforme também lá o Prodigy. Então, ele te dá quanto é que foi a tua média máxima, né? Quais as ordens, né? Até que ordem que está feita a análise, nesse caso que estava selecionada todas as ordens, até a 50ª. E aqui então ele já te dá o limite, ó. Então ele vai te dar aqui um percentual de cada fase e aqui o limite para tu ver se ele está dentro ou fora da faixa, né? Então todo o percentual das fases aqui que ultrapassar o limite é porque ele já é considerado problema, né? E aqui o gráfico da sucessão harmônica. Tu passou no mouse, ele vai te dar a cada ponto, né? A cada 10 minutos ali o teu percentual. O resumo vai ser o padrão mesmo, né? Aqueles dois relatórios. Só um momentinho, pessoal.
pessoal, de volta. Então, os outros dois relatórios é aqueles que a gente já tinha visto, né? Então, tem determinados relatórios que ele, independente da tabela, ele fica disponível para ti, né? Aí tem aqui o flutuação de tensão, esse aqui então já é específico dos PQs, né? O João Pedro travou, vê se voltou para ti aí, João. Ah, beleza. Então aqui o relatório da flutuação de tensão, né? Então, por norma também, ele faz a análise só o de curta, o short, aquele que é o a cada 10 minutos, né? Mas tu também tem a taxa do período de 2 horas, né? Então aqui tu tem os percentuais e tem o limite de referência também. Mas claro, acho que por lógica até se analisa só o de curta duração, porque se o de curta já tiver um percentual ruim, né? O teu de longa duração também provavelmente vai ficar numa taxa ruim, né? E aqui é o mesmo esquema daquele histograma lá de quantidade de registros em cada faixa. Aí aqui então tem os distúrbios, né, de tensão e corrente. Ó, então no caso dos PQs, isso aqui é até importante, eu vou voltar antes. Ó. Se tu tiver um P600 ou P300, a única informação que tu vai ter dos eventos vai ser essa aqui nas tabelas. Ó, tu vai ter essas 3 colunas aqui, ó, que é de eventos, ó, que são os distúrbios, fase A, B e C. Então a única informação que tu vai ter vai ser essa aqui, ó. Ele vai marcar em negrito. Então, em algum momento daquele intervalo aí do meio-dia 40 até meio-dia 50, quer dizer, do meio-dia 30 até o meio-dia 40, ocorreu algum afundamento momentâneo de tensão, né? E uma interrupção momentânea de tensão. Então, ele só vai te dar essa informação. Agora, no caso dos PQs, aí tu já vai ter essa tabela completa aqui, né? Quando for o P600, aqui ele só vai te dar as faltas de energia. Nos PQs, então, ele já vai te dar todos os eventos e aí vai te informar. Então, ali, ó, o período que ocorreu o evento, né? O início e fim do registro, que tipo de evento foi, em qual fase ocorreu, o nível que chegou a tua tensão, nesse caso aqui, né? A tua tensão durante aquele evento, né? O nível em PU, que seria, no caso aqui, chegou a 85% da tua tensão nominal, né? E aqui a duração, te dá a duração em tempo, né, em segundos e em ciclos, né? Então, aqui tu tem toda a tabela dos distúrbios. E aí aqui também vai ser uma coisa específica só dos PQs, que tu vai poder gerar o relatório dos distúrbios. Que daí vai ter aquele mesmo gráfico, né, toda a classificação conforme a norma faz lá também. Então, ó, ele vai te dar um resumo geral aqui dos eventos, né? Vai te dar os maiores valores também. Aqui aquela tabelinha de classificação, né, das regiões de sensibilidade. Então vai te classificar aqui, né, de acordo com essa classificação, de acordo com o percentual que ele chegou em relação ao nominal e o tempo de ocorrência daquele evento, né? E a partir daí, então, eles geram aquele gráfico ITIC ali que eles fazem, então. Então, aqui tu já pode te basear, né? A região verde é uma região que ainda é considerada ok, né? Então, tu teve alguns distúrbios na rede, mas ainda é considerado, ainda é uma coisa aceitável. Agora, quando está no cinza ou no amarelo, né? Aí é porque tu já começa a ter um problema mesmo, né? De distúrbios na rede, né? Uma coisa que é bom ser corrigida. Então, o amarelo é quando é sobretensão, né? E embaixo, e o cinza é quando é afundamento, né? Então, vai ver que cada ponto aqui, né? É um registro lá da tabela, né? Um ponto a cada 10 minutos, claro. Como teve vários registros ali juntos ali, né? Então, pode ficar um ponto ali por cima do outro, porque
provavelmente tu vai ter distúrbios ali mais ou menos no mesmo percentual e no mesmo tempo de ocorrência, né? Então aqui tem a legenda, né? Cada cor é uma fase que ele vai te mostrar, né? Depois lá para baixo ele tem toda aquela tabela que está aqui, ele também está aqui embaixo, de todos os eventos. Essa parte dos distúrbios, também dá para fazer algumas alterações aqui nas preferências de relatório. Então, tu pode fazer agregação por fase, temporal, agregar interrupções como afundamentos, que foi aquilo que eu tinha comentado na parte da manhã, né? Obviamente, quando tu vai ter uma interrupção, a tua forma de onda passou pelo percentual de afundamento. Então, tu vai ter repetido, né? Tu vai ter 3 afundamentos e 3 interrupções de energia na mesma fase, naquele mesmo horário. Se tu quiser eliminar isso aí para não causar confusão, tu pode fazer esses agrupamentos aqui, porque daí ele vai considerar tudo como afundamento, né? As interrupções como afundamento. E aqui, se tu quiser analisar os primeiros 30 dias, né? Filtrar por mês. Né? Então, um dos distúrbios é isso. Não sei se esse meu que vai ter distúrbio de corrente. Esse aqui não detectou distúrbio de corrente, mas a tabela vai ser exatamente igual o da tensão. Né? Só que no caso, para a corrente vai ser só, como é só em rush, né? Então tu só vai ter, no caso, como se fosse uma elevação de corrente, né? A ultrapassagem em relação àquele limite configurado. Aí tem um relatório de faltas de energia, que daí qualquer modelo ele te dá esse relatório. Então, já vai te identificar aqui todas as faltas de energia que ocorreram. Né? Então, aqui também tem um detalhe importante, né? A falta de energia, ela vai ocorrer quando o equipamento se desliga. Mas tem os casos dos PQs, que tem uma bateria que mantém o equipamento ligado. Se o equipamento ficar ligado e morrer só as fases de medição, aí aí é considerado uma interrupção de energia. Então essa é basicamente a diferença, né? Interrupção, o equipamento continuou ligado. Falta de energia porque ele se desligou por completo. A tabela de desequilíbrio, que é da onde a gente gerou aquele relatório, né? Então, esse aqui está bem completo, né? Se fosse P600 ou P300, ele só ia te dar essas colunas aqui, ó. Ó. Tem algumas outras que ele também vai te mostrar, mas basicamente ele vai te mostrar só diretamente a taxa de desequilíbrio. Aí no caso dos PQs, ele já te dá uma informação mais completa, então ele também te mostra quanto é que é a magnitude, né, quanto é que foi a tensão que tu mediu e o ângulo de defasagem das fases, né? Então aqui, ó, fase A 0 graus, fase B menos 120, ou próximo ali, né? E a fase C mais 120. Então a gente viu aqui que está certinho, né? Fases ABC, ER, ST, né? E depois a corrente, ó, normalmente diferença de 30 graus, 30, 40, vai depender um pouco ali do fator de potência, né? E aqui a tabela da frequência. Aqui no caso, acho que a gente não selecionou para baixar essa informação, mas também ele te dá só a frequência. E nos modelos dos PQs tu tem a frequência de 10 segundos também, né? Que é uma análise lá do Prodigy também. Tá? E aí tem essas duas tabelas, ó, oscilografia e ciclo a ciclo, que aí é só a versão Pro do Power Management que vai abrir essa tabela, né? E são só os PQs, PQ700 e PQA que registra a oscilografia. Então tu vai ver que aqui ele vai te dar nesse caso aqui da nossa medição, estava selecionado para ele registrar
para ele disparar a oscilografia no momento que ocorresse um distúrbio de tensão. Então, a cada distúrbio lá da tabela que a gente viu, ele disparou essa oscilografia. Então, tu pode ver aqui, ó, distúrbio, eu tenho 1 de 43, então eu vou passando a página aqui, eu vou indo para os próximos, né? Cada registro, essa tabela é referente à oscilografia, né? Referente ao distúrbio 2 que ocorreu lá na rede, e assim por diante. E aqui, então, a gente gera o gráfico da oscilografia, que daí é aquele bem mais detalhado. Então, botei tensão ABC, dá para ver aqui que já teve um afundamento em 2 fases, né? Dá para ver certinho, né? Aqui eu posso ir dando zoom aqui na tela, né? Só segurar um Ctrl do teclado e arrastar o botão esquerdo. Tu vai podendo dar vários zooms aí na forma de onda, né? E aqui é a taxa amostral, né? Então tu pode ver que é uma taxa, uma quantidade bem alta de amostras, né? Até por se tratar de oscilografia, né? E aqui tu também pode botar as correntes, né? Então, também pode fazer uma comparação da tensão com a corrente, né? Para ver se uma impactou na outra ali no momento do evento. Então, aqui, os gráficos tu pode então também imprimir ou todos salvar em PNG, que vai salvar essa imagem aí que tu deixou na tela. E também, só voltando, né? Em qualquer gráfico, né? Tu clicando em cima de determinado ponto, ele vai te mostrar o valor da informação naquele ponto, né? Então, dá para ver certinho aqui, ó. Ele pega aqui, como é a senoide mesmo pura, né? Ele pega o vezes raiz de 2, né? Então, tá vendo que foi 127, ó. Ele chegou lá a 179, 180, né? E aqui tu vai baixando, vai caindo a tensão, então dá para ver certinho a cada ponto, né? Da oscilografia. Então, voltando para a tabela de medições, a gente tem a opção dos gráficos, né? Então, primeiro, fator de potência. Esse aqui, então, é interessante porque ele tem aquela opção que tu tem um simulador de banco de capacitor, né? Então, pergunta do Antônio, dá para deixar uma legenda? Sim. No momento que tu vai salvar aqui, ó, esse título é o que vai ficar na legenda ali da imagem quando tu exportar o do gráfico ali. Certo? Vamos ver aqui. Ele vai salvar nesse formato aqui, ó. E aí vai botar lá em cima lá o título do gráfico que tu... Agora, no próprio gráfico aí não, aqui a gente não consegue colocar, daí só tu clicando com o mouse naquele ponto ali, né? Que ele vai te mostrar quanto é que ficou o valor e a data e a hora. Mas esse ponto aqui tu não consegue fixar nele, né? Sim, isso aqui, até essa opção já tem um chamado, uma tarefa para o pessoal incluir isso aí no gráfico aí que realmente é interessante, de repente tu conseguir deixar um ponto fixo na hora de exportar, né? Mas isso daí já tem um chamado para fazer essa melhoria no software mesmo. Então aqui eu vou pegar o fator de potência médio trifásico e aqui eu vou botar a faixa de referência. Ó. Esse aqui, o fator de potência já está ok, porque ele é uma medição do nosso MQ aqui do quadro. Então, como aqui é mais escritório, tu não tem carga indutiva, né? Então, tu vê que normalmente ele fica mais capacitivo. Mas, deixa eu ver se eu consigo uma outra medição com algum fator de potência um pouco diferente, para ver se fica um pouco melhor para visualizar.
Ó, esse aqui, ó. Então, aqui é a referência, né? É onde ele vai estar dentro do 0,92. Tudo que ficar acima é porque ele está muito indutivo e tudo que ficar abaixo é porque está muito capacitivo. Né? E aí, então, eu vou... Tem que usar... Para funcionar o simulador, tem que ser o fator de potência instantâneo aqui, né? Então, eu posso vir aqui, ó. Quero ver se 40 kVR já corrige. E aí, clico em atualizar simulação. Ó, ele já gerou um gráfico embaixo, né? O gráfico em preto. Já considerando aqueles 40 kVR simulado. Aí tu pode eliminar o original, ó, deixar só o gráfico da simulação. Então tu pode ver que 40 kVR já praticamente corrige o fator de potência dessa mesma medição. Né? Ele tem alguns picos só que ultrapassa, mas... Né? Aí vai questão do ajuste de cada usuário. Né? Se tu quiser eliminar mais, primeiro tem que voltar no original. Ó, aí já eliminou bastante, ficou só dois picos aqui, né? Então, aí tu vai botando KVR. A referência é aqui no canto aqui, ó. Gerei o gráfico, exibir faixa de referência, esse ícone aqui em cima. Aí ele vai habilitar. É 0,92. Mas essa referência tu pode mudar também nas preferências aqui do software. Depois a gente vai ver e tu consegue alterar a faixa se tu quiser botar para 0,94, 0,95, né? Mas o padrão é 0,92. E aqui ele mostra a geração de energia. Então, nos casos de tu ter geração de energia, ele iria te mostrar também o fator de potência nos momentos que foi geração, que foi injeção da energia para a rede. Certo? Aí tu tem os fasores aqui do fator de potência, então ele vai te dar aqui, ó, se tu for passando com a seta aqui embaixo, a cada 10 minutos, que era o intervalo configurado nele, né, tu tem a cada 10 minutos como é que ficou faseoralmente as tuas fases, né? Em qual quadrante ficou o teu fator de potência. E aqui a gente tem os histogramas das tensões, que tu pode ajustar aqui para ficar melhor de visualizar. Então é aquele mesmo histograma da tensão em regime permanente, mas só que aquele te filtra só da tensão que tu escolher. No caso aqui está a tensão média trifásica. Né? Eu posso botar lá da fase A, B e C. Ó. Aí vai te dar aquele histograma ali. Então ficou a maior quantidade de registros, ficou ali um pouquinho abaixo, né? 0 a 96% da nominal. Né? Gráfico de potência, demanda e energia. Então aqui, como ele é um gráfico cumulativo, né? Normalmente, aqui provavelmente no momento que teve uma geração de energia, né? Ele acabou contabilizando, diminuindo um pouco ali, né? Porque na verdade a energia, desculpa, na verdade essa é a energia ativa só. Né? Então, ao longo do tempo, como é que ficou a tua energia ativa? Então, tu tem esse aqui, né? O pH, tá? Ele é a soma dos dois. Desculpa, a diferença. Então, se tu tivesse energia reversa, ele vai diminuir a energia ativa direta pela reversa e vai dar o pH. Já o sum aqui de soma, aí sim, a energia ativa direta, né, consumo mais energia reversa, ele soma os dois. Então tu tem a diferença, tu tem a soma, e aí tu tem cada um individual. O FWD aí sim é só o teu consumo, né? E o REV é de energia reversa, então é tudo que foi geração de energia. E aqui também tu pode selecionar as demandas e potências, né? Que também pode carregar um perfil que nem aquele do oro sazonal, né? Ó, e aí tu clica em mostrar, ele já vai te mostrar ali vai te destacar, né? Ali naquela taxa ali, aquela tarja aqui que ela apareceu, né? É onde é o horário de ponta.
tem aqui uma parte de reconstrução de forma de onda, então aqui ele te mostra, ele pega os valores RMS e vai construindo a tua onda, né? Então isso daqui é só uma reconstrução a partir dos valores RMS registrados. Isso daqui é só te indica, ó, tu pode ir direto para cada distúrbio, ó, e daí tu vai ver mais ou menos como é que ficou ali a tua forma de onda quando ocorreu cada distúrbio, né? E aí tem um gráfico de tendência. Então o gráfico de tendência, esse é o gráfico de linhas, né? Que a gente gera de todas as grandezas. Então aqui, por padrão, ele gera da tensão ativa, da tensão trifásica, né? Tensão média trifásica. Aqui nessa janelinha é onde tu seleciona dentro daquela grandeza, né? Qual delas tu quer visualizar, se é tensão de uma fase específica, se é tensão de linha, né? Se tu quiser visualizar os máximos e mínimos, por exemplo, vou botar a minha tensão média trifásica e quero botar... não, vou pegar a fase A, por exemplo. Fase A, a média da fase A, e quero pegar os máximos da fase A. Então, ó, VAN máximo. Ó, tá vendo? Então, aqui tem um gráfico comparativo de como é que ficou a minha corrente média dos 10 minutos com os máximos, que é do 200 milissegundos. A gente pode ver que nesse aqui tu não teve muita coisa, nada de anormal, né? Então, até porque aqui, como é do nosso MQ, né, não tem nada de carga indutiva que gere aqueles picos de corrente, mas em determinadas medições tu vai ver que o gráfico dos máximos vai estar bem acima do gráfico da média. E aqui no eixo primário, aqui também, né? Tu pode ir dando zoom, né? A cada ponto do gráfico, mesmo esquema, né? Clicando em cima de cada ponto, ele vai te dar o valor, com a data e hora. E aqui no eixo primário, então, é onde tu seleciona de qual grandeza tu quer selecionar, plotar o gráfico, né? Corrente, potência, demanda, né? Na potência ativa que vai ter a demanda aqui também, ó, o PD. Esse PD é a demanda, as potências ativas de cada fase, né? E também tu pode habilitar um eixo secundário. Então, daqui a pouco tu quer analisar duas grandezas diferentes, né? Ah, eu quero botar tensão com a corrente trifásica para fazer um comparativo, né? Ó. Aqui daí tu consegue jogar, separar os gráficos. Então, dá para botar duas grandezas, né? Aí o eixo primário vai ser a legenda da esquerda aqui, tensão, e o secundário vai ser essa aqui, né? Corrente. Então, tá vendo lá a tensão, ficou lá embaixo, média dos 130 volts. E outra coisa que dá para fazer graficamente é gerar dois ou mais gráficos e organizar eles de forma horizontal ou vertical. Então, eu posso vir aqui, ó. Deixa eu dar um reset aqui, vou botar só o eixo primário. Vamos pegar, por exemplo, a corrente trifásica. E aí eu quero comparar essa corrente com a minha potência ativa, que é da onde vem o consumo. Eu posso voltar na tabela de medições, gerar um novo gráfico de tendência, e aí selecionar a outra grandeza que eu quero analisar. E aí depois eu posso fazer isso aqui, ó. Clico em alguma das abas, eu posso arrastar, e aí aqui no meio vai aparecer, ó, as janelinhas indicando de que forma eu quero organizar, ou eu posso clicar com o botão direito em cima da aba corrente, botar potência ativa.
clico com o botão direito em cima da aba, ó, de uma das abas, e ali, ó, organizar de forma horizontal ou vertical. Vou botar horizontal, e aqui daí gerou então os dois gráficos, né? Tensão corrente trifásica e potência ativa trifásica. Que já dá para mim fazer um comparativo, pode ser de forma horizontal também. E claro, dá para fazer isso quantas vezes tu quiser, né? Só depende ali do tamanho do teu monitor para ficar bom de visualizar, né? Certo? Então, aqui no gráfico de tendência, o gráfico de linhas de basicamente todas as tuas grandezas ali que tu registrou. Lembrando que então dentro da potência ativa é onde tu também vai ter o gráfico da tua demanda, que é o PD, que é o mesmo daquele relatório orosazonal lá. E aí tu pode também pegar a aparente para fazer uma comparação com a demanda ativa, né? Demanda aparente essa aqui, né? Que é em VA ou em KVA, né? Aqui tem a tendência de desequilíbrio de tensão. Então, tá vendo que ele está mostrando o gráfico das tensões ABC, e o gráfico em azul já é o percentual, né? A taxa de desequilíbrio, que é a legenda da direita. Então, tu pode ver que aqui, ó, ele chegou no máximo ali um pouquinho acima de 0,4% de desequilíbrio. Então, não, nesse caso não teve muita coisa. Ó, empurrar para cima a tensão, deixar só o gráfico do desequilíbrio aqui. E aqui tu também pode alterar qual é a cor que tu quer visualizar para ficar melhor de acordo com cada usuário. E aqui o gráfico da tendência da frequência, que também está vendo que tem muita gente que abre esse gráfico e fala, bah, não está gerando gráfico para mim. Na verdade ele gerou, só que como a frequência normalmente é uma coisa que varia muito pouco, tu vê que lá ele ficou quase em cima do eixo lá do final da janela, né? Então ficou a variação lá em cima. Se tu vai passando com o mouse, ó, tu vai vendo a variação da frequência ali. Como variou muito pouco, ele fica normalmente lá para cima do gráfico. Tu pode ir reduzindo aqui, ó, para te mostrar aqui como é que ficou o gráfico, claro. Aí se tu vai dando zoom, né, aí tu vai vendo um pouquinho melhor a variação aqui de cada fase, né? Então aqui é de cada fase não, né? Isso daqui é a frequência que ele pega como referência só normalmente a fase A, né? Então aqui a frequência vermelha é a frequência máxima, a azul a mínima e a verde a frequência média, né? Do intervalo de 10 minutos. E esse ícone aqui também é uma coisa que a gente implementou faz pouco tempo, ó, esse relatório personalizado que antes ele não tinha, né? Nas últimas versões do software apareceu. Então, para quem já tem o equipamento, né, e caso não tenha aqui, é só atualizar o software que ele vai te mostrar. Aí a gente botou aqui um botão já para facilitar a vida. Então, tu pede se ele vai jogar todas as informações em um único documento. Então, tu pode selecionar se tu quer que ele inclua essas informações da área aqui, que são esses aqui que ele te mostra, né, a configuração do equipamento. Se tu quiser incluir uma folha de rosto, pode botar um título, sei lá, relatório cliente X. Tá? E quais os gráficos que tu quer que mostre que vão cair nesse documento. Então, vamos marcar tudo aqui. Gerar. Gráfico. Ó, ele pergunta onde é que tu quer salvar.
Ó, viu que ele demorou um pouquinho para pensar, né? Porque, claro, ele está reunindo todos os gráficos em um único documento, né? Então, ó, ele indicou aqui, ó, relatório gerado, porém nem todas as informações estão disponíveis. Provavelmente alguma coisa que eu selecionei aqui talvez não tinha informação. Provavelmente é os distúrbios, deixa eu ver aqui. Depois tem que olhar melhor, mas talvez alguma informação que faltou. Vamos olhar aqui agora, ó. Ele gerou esse PDF aqui, ó. E aí é um documento único. Aqui é a folha de rosto, que tu pode não colocar ela se não quiser. É o que vai aparecer aqui. Ó, informações da área que eu selecionei. E aí começa a vir os relatórios. Ó, tensão em regime permanente. Relatório eurosazonal. Aquela tabela resumo. Gráfico de tendência, então é as tensões médias por fase, né? ABC. Aqui também a gente já incluiu mais os gráficos lá, que é o que é da média dos 10 minutos, que é conforme também o Prodist analisa. Então, é o fator de potência médio de cada fase, energias, demanda e a distorção harmônica total de cada fase. E aqui, variação da frequência, desequilíbrio de tensão. Ó. Então, ó, tabela de distúrbios. Então, nota que ele jogou toda aquela tabela dos distúrbios de tensão que a gente estava analisando lá. Aí o relatório dos harmônicos. Então, aqui mais para facilitar, né, ele já gerou tudo num único documento. Né? Faltou harmônicos de corrente, o Antônio comentou. Realmente, que isso aqui também é uma coisa que a gente aqui do suporte já solicitou também para eles implementarem, mas é que tu pode ver que os relatórios, por exemplo, de harmônicos, só tem de tensão, né? Porque hoje o Prodist ele só analisa a tensão, ele não analisa a corrente, né? Então, claro, tu tem aquelas informações, mas não em relatório, né? Aí tu, para olhar a corrente, tu já vai botar lá no, sei lá, no gráfico de tendência para analisar o gráfico da corrente individual, né? Então, é mais por essa questão mesmo. Então, aqui, né, essa nova função que a gente implementou no software. Alterar intervalo. Isso aqui, então, tu consegue converter a medição para um outro intervalo, né, de tempo, se de repente tu quer ver alguma informação que fica melhor em algum outro intervalo. Lembrando que é sempre para um intervalo maior do que o registro original. Então, como esse aqui eu tenho a 10 minutos, então eu só vou poder botar de 10 minutos para cima. Né? Então, sei lá, eu quero ver, eu tenho umas colunas aqui eu tenho uma coluna aqui que é só do consumo, né? Eu quero analisar mais o meu consumo horário, então posso converter a medição para 1 hora. E aí, ó, e aí ele vai te dar por hora, né? E aí tu pode ver que a tabela já encurtou bastante, né? Claro, porque daí eu recalculei ele a cada 1 hora, né? Então, vou ter menos informações. Então aqui tu consegue converter para outro intervalo sem ser o original do que estava programado no equipamento. Padrão. E aqui, então, tu tem as opções de salvar para Excel, que é o arquivo em CSV, né? E para TXT. Também tem a opção aqui para XML. Né? Então, aqui ele vai exportar
que tu filtrar aqui na tabela, tu vai exportar. Se eu exportar agora, eu vou exportar essa tabela com todas as informações. Se eu quero só de informações específicas, se eu quiser fazer um tratamento dos dados, fazer um outro tipo de análise, então eu venho em modificar colunas, seleciono só as colunas que eu quero, né? E aí ele vai só exportar aquelas informações. Vou botar só atenção aqui. Ó, então já me exportou só aquelas colunas que eu selecionei das tensões. Esse botão aqui de mostrar interrupções, né? Também só para tu, nos pontos em que ocorreu interrupção de energia ou falta de energia, ele só vai te destacar aqui na tabela. Vamos ver se isso daqui tinha, vamos ver se a gente encontra um ponto. Aí é só para visualmente, né? Na própria tabela que tu está olhando, tu já consegue saber que ocorreu alguma interrupção naquele ponto ali, né? Ó. Deixa eu voltar para a configuração total, que eu acho que está faltando informação aqui para ele me mostrar, para ele poder mostrar essas interrupções. Agora sim. Vamos ver. Também tem esse botão para facilitar, ó, interrupção anterior, ó, e a seguinte. Então ele já vai direto para aquele ponto, ó. Tá vendo? Então tá marcando aqui em vermelho, em azul, um deles deve ser interrupção e o outro falta de energia, né? Então já destaca e tu pode ir avançando já, ó, interrupção seguinte. Tu consegue verificar já diretamente, né, qual data e horário que ocorreu essas interrupções de energia aqui pela própria tabela, né? Que também depois ele te mostra lá tanto na tabela dos distúrbios quanto no relatório de faltas de energia. E aí no software tem outras aplicações aqui, né? Então, a monitoração instantânea, né? Então, uma vez que eu estiver conectado ao equipamento, eu posso fazer a monitoração dele instantânea de todas as grandezas que ele está medindo no momento, né? Frequência, data e hora. Ó. Então, tá com a data desajustada aqui, esse aqui é o nosso equipamento. Frequência, né? Eu botei as tensões, que eu só estou medindo tensão aqui, mas tu pode selecionar tudo quanto é grandeza aqui, ó. É uma monitoração instantânea. E aqui dependendo do modelo de equipamento, também vai ter os aqui interharmônicos, oscilografia, triângulo das potências, daqui também é bem ó, aqui tu pode ver a oscilografia, que na verdade é uma forma de onda, né? Não é, esse aqui não é, isso aqui é só uma forma de onda, né? Ele não é aquele registro da oscilografia que só os PQ700 fazem, que é uma coisa mais precisa. Essa aqui é só uma forma de onda sonoidal, né? Que ele pega pelos valores RMS, né? Ó, é a taxa amostral mais ou menos de 200 milissegundos, tá vendo? Se tu pegar daqui até aqui, ó, vai dar exatamente os 200 mili aqui, né? E esse triângulo das potências que é bacana para tu ver, para tu validar a instalação, né? Então tu consegue ver fasorialmente, né? Porque
Normalmente a tua potência, eles vão estar sempre num quadrante, né? Normalmente a carga indutiva vai estar nesse quadrante aqui, né? E aí normalmente ele vai estar assim, né? Né? Então, de cada fase ele vai estar assim, né? Então, tu vai ter aqui, né, tua demanda ativa, tua demanda reativa e a resultante que é aparente. Então, ele normalmente vai estar assim, né, de cada fase. Então, tu vai ver um em cima do outro, né, mas todos casados fasoralmente. Aqui tá vendo que eu só estou medindo tensão e tudo jampeado na mesma fase. Então, os fasores estão totalmente errados, né? Então, aqui também é uma coisa legal de tu validar a instalação, né? Se tu tiver lá no local com notebook, alguma coisa assim, poder fazer a leitura instantânea. Pergunta do Rogério, o Power Manager tem API para enviar os dados a outro software? O Power Manager não, mas a gente pode disponibilizar a tabela Modbus do equipamento, que lá tem todos os endereçamentos de registro para tu ler, né, ele via Modbus e aí jogar para alguma aplicação tua. Ô, Certo? Jax, deixa eu Opa. só complementar a tua resposta aí, tá? Pergunta do Uhum. Rogério. O Power Manager Desktop não oferece esse recurso. O que a gente tem, como o Jax comentou, é o equipamento, por usar um protocolo de comunicação aberto, permitir essa integração via Modbus. Entretanto, o que a gente tem mais parecido aí com a demanda do Rogério é ter um equipamento com telemetria e envia os dados de medição para a nossa plataforma web, o Power Manager Web. E aí, a plataforma Power Manager Web, sim, tem API que ele pode usar para integração. Tá? Então, respondendo a tua pergunta aí, Rogério, usando um equipamento com telemetria, a gente conseguiria fazer e atender aí a tua necessidade. Beleza. Bem lembrado aí pelo. Obrigado, Guilherme. Bem lembrado pelo Lima aí, então. Nos equipamentos então que tu tem, que tu pode colocar GPRS, né, para comunicação 3G com o modem. Aí lá na nossa plataforma do Power Manager Web, tu pode enviar dados para outro software. A gente tem exemplos, né, de concessionários que eles utilizam o nosso Power Manager Web e eles fazem e é integrado ao Emera deles lá, o Azure, né, que o pessoal usa, né? Então existe já essa integração até do nosso sistema com outros, né? Então aqui a parte de monitoração, fasores. Aqui nas aplicações tu tem essa parte de relatórios pro DIST, né? Que daí tu vai selecionar a tua medição, né? Quando tu clicar nesse relatórios pro DIST, ele vai te perguntar de qual medição tu quer fazer. E aí ele vai gerar todos os relatórios, né? Com os itens analisados pelo ProDist, né? Só que nesse caso, ele vai gerar um arquivo individual. Então, tu vai ter vários PDFs lá no local do arquivo onde está salvo. Então, eu vou pegar aqui uma medição que está na minha área de trabalho, e aí ele vai gerar na minha área de trabalho, que é o mesmo local do arquivo, esses vários relatórios individuais. E ele vai te informar também, né? Como eu peguei aqui, eu acho, de um P600, ele vai te informar que nem tudo foi possível gerar. Flutuação de tensão, que são os itens que o P600 não analisa, né? O flicker e nem os distúrbios. E aqui estão os relatórios, né? Só que daí ele te joga de forma individual, que é o equivalente àquele relatório personalizado que o pessoal implantou. Só que lá ele já joga tudo que tu seleciona para um único documento, né? Essa parte de unir arquivos BLB, naqueles momentos quando tu vai usar, por exemplo, cartão externo, né, de memória, então tu vai fazer um mesmo registro, só que ele vai ter várias medições, por exemplo, encher a memória toda interna do equipamento, ele vai automaticamente parar de registrar, vai exportar para o cartão e iniciar uma nova área. Então, sei lá, se tu pedir para fazer 3, 4 vezes isso, tu vai ter 4 arquivos daquela medição. E aí depois tu pode unir esses 4 arquivos num único arquivo só para tu abrir daí e ter todo o período de análise no mesmo arquivo.
né? O PQ Export, então, é justamente para essa parte do cartão externo também. Então, o equipamento ele salva num formato diferente, que é justamente esse formato PQ Export, né? Então, quando tu vai ver lá dentro do cartão, ele vai estar nesse formato aqui, e aí tu tem que usar essa ferramenta aqui do Power Manager para converter ele no arquivo BLB, e aí sim tu conseguir visualizar lá no software. Certo? Parte de programação, bom, pessoal, eu acredito que seja isso a parte do software, tá? Acho que a gente navegou por todas as funcionalidades dele, né? Então, agora a gente fica aberto aí a perguntas, né? Se alguém ficou com uma pergunta, a gente vai sanando as dúvidas aí, né? Pode ser tanto na parte da manhã lá de equipamento hardware, quanto a parte do software aqui. Fiquem à vontade para ir colocando as perguntas aqui no chat. Aproveitando aqui só, vou mostrar por cima também aqui a plataforma de telemetria que o Guilherme comentou, que é o nosso Power Manager Web, né? Então ele vai estar aqui, ó, nos equipamentos que tem sinal 3G, tu vai acessar esse link, por navegador, né? Basta ter internet, vai acessar esse link, aí tu vai ter um usuário e senha que a gente vai criar, e aí tu vai ter aqui, ó. Aqui, por exemplo, é a CEMIG, né? Uma concessionária que utiliza essa ferramenta. Tu tem todos esses equipamentos lá na plataforma, né? Então, o equipamento que vai registrando, depois vai salvando as informações aqui na plataforma, e aí tu pode visualizar aqui as leituras, ó. Ó, todas as leituras que ele já salvou aqui, ó. Tem de 2023, aí desde o mês 6, né? Até hoje. E aí tu vai ter a mesma tabela ali, ó. Exatamente a mesma tabela que a gente estava vendo ali no desktop. Ó, então ele abriu toda a tabela. Nesse caso aqui, ó, provavelmente foi uma medição monofásica, né? Só tem a tensão da fase A. Então aqui também tu já consegue ver de forma remota. Vamos supor que esse aqui era para ser uma instalação trifásica, né? Então tu já consegue tanto identificar aqui quanto pela leitura de tempo real, né? Que seria a monitoração. Também se o teu equipamento lá está instalado, se de repente alguém mexeu no equipamento, então tu consegue ver de forma remota essa questão aí, né? Ó, o Lima disponibilizou no chat ali um instalador das 3 versões do desktop ali. Ó, ele vai ter um delay, né? Então ele vai ter que fazer a varredura, né? Tá? E está tentando pegar os dados do equipamento. Ele vai te dar umas 5 linhas ali, que são os valores do que o equipamento está lendo agora no momento, né? Ó, operação realizada com sucesso. Tá aqui então, pegou ali, ó, 15,25. Né? Fez uma leitura de umas 5 linhas, né, do valor instantâneo. Então aqui a gente já viu, ó, tá vendo que eu tinha puxado uma leitura do equipamento só com a tensão da fase A, agora que já tem as 3 fases certinho aqui, né? Então tu consegue ver também todas as grandezas, né? Fator de potência, a potência ativa que tu consegue analisar, né? Para verificar também se está tudo positivo, certinho. Então, de forma remota, eu já estou analisando lá como é que está essa medição
no momento, agora, né? Em tempo real, o equipamento que está instalado em algum ponto lá, né? Claro, lembrando que o GPRS tem aquela questão, né? Para ele ter comunicação com a plataforma, tem que ser no local que tenha sinal 3G, né? E às vezes pode acontecer de tu botar um equipamento em algum ponto lá que tem bloqueio de sinal e às vezes tu não vai conseguir comunicação com a plataforma. Então, só tem esses detalhes a ser observado, né? Pergunta do Antônio, a programação do Flickr. Tá, esse daí é um detalhe também que eu acho que eu não comentei. Aquele ali sempre tem que ser a tensão próxima da tua iluminação, porque o Flickr é um item do Prodigy que ele analisa basicamente isso, né? A flutuação que impacta no nível de iluminação, né, da tua rede. Então, tu sempre pega o próximo, né, da tensão que tá fazendo a alimentação da rede da tua iluminação lá, né? Então, tensão 127 volts, vai botar os 120, 220, tu vai botar os 230 ali. É claro, considerando fase neutra, né? Aí, como tu comentou, se for em delta, tu só vai ter tensão de linha, então normalmente tu vai configurar os 230 ali. E aqui só voltando na plataforma web, então, tu tem opções aqui, ó. Consegue configurar o equipamento de forma online, inicial para registro de forma remota, né? Já tem, por exemplo, tensão em regime permanente, tu já consegue analisar na própria plataforma também. E beleza, Gilberto, mas a gente já está aqui, basicamente, a gente já encerrou, na verdade, né? Então, agora a gente só está aberto aqui a as dúvidas que surgirem aí, né? Então, aqui tu também consegue fazer algumas análises na plataforma e tu pode exportar essa medição, né? Para abrir lá no desktop e aí fazer aquelas análises que a gente estava vendo durante o treinamento. Aqui. Então, essa é aquela que daí sim tu consegue integrar ele com um API, né? Com uma outra aplicação aí que foi o questionamento do Rogério, né? Certo, pessoal? O software Light. Não, a questão do Eduardo, né? O software Light, ele não te permite fazer análise, né? Então, ele é só para tu configurar equipamento, baixar as medições e fazer a monitoração. Na verdade, a monitoração online, tu já consegue identificar a tua demanda ali, né? Mas ele não faz a parte de análise, né? Mas tu consegue apenas fazer aquela monitoração instantânea, né? Vamos abrir aqui de novo. Vamos abrir o Light aqui para ver, ó. Pergunta do Antônio. Na tensão declarada, não, na verdade, se tu estiver medindo em estrela, tu sempre quando tu tiver a tua tensão de fase neutro, tu sempre pode deixar como a tensão de fase neutro configurada em modo de detecção por canal. Pode manter sempre esse padrão, que daí ele vai identificar cada canal corresponde a uma fase, né? Vai identificar o distúrbio em cada fase individual. Só quando tu vai medir, por exemplo, em delta, aí sim automaticamente ele vai te botar para modo sistema e aí sim como tu só vai ter tensão entre fases, né? Aí tu declara a tua tensão fase naquele ponto ali, naquele item ali. Vamos abrir aqui o Light. Ó, a gente tem a monitoração. Dentre elas, tu tem aqui o item do PD, que é a tua demanda. Ó, demanda ativa. Então, pela monitoração com Light, né, o valor instantâneo, tu consegue sim ter uma base aqui de quanto é que está a tua demanda no momento que ele está medindo. Né? Agora, o registro ao longo do tempo para fazer a análise da demanda, aí é só nas versões com licença. Né? Então, o Light basicamente é isso. Ó. Eu vou ter essa monitoração, tá?
que a gente estava vendo ali, baixar a memória do equipamento e fazer a parametrização dele. Então, normalmente o que o pessoal também faz é utiliza o Lite nos computadores ali quando o pessoal vai a campo, né, para baixar a medição, e aí tu pega a medição e depois joga lá para a máquina onde tem a licença para fazer as análises. Beleza? E dos outros dois, né, que nem eu comentei, a gente estava olhando o Pro, o desktop também mesmas funções, né? A única diferença é que ele não abre o registro de oscilografia. Ó, as funções tudo basicamente as mesmas aqui, né? Exatamente as mesmas. Esse atualizar firmware vocês não precisam considerar, tá? A gente, quando precisar atualizar o firmware dos equipamentos, a gente entra em contato com a gente, que a gente manda um outro programa que vai ser o Firmware Updater. A gente já fez esse programinha para evitar problemas que já ocorreram, né? Então, esse programa aqui, ele já tem um sistema de backup da própria calibração e informações do equipamento. Então, se ocorre algum problema durante a atualização, tu tem um backup para poder recuperar o equipamento, né? E aí elimina as chances de ocorrer algum problema e aí ter que mandar o equipamento para cá porque não, ou perdeu a calibração, alguma coisa desse tipo, né? Então a gente utiliza um softwarezinho específico para atualizar o firmware dos equipamentos. Certo? Dúvidas? Mais algumas, pessoal? E claro, lembrando também que qualquer dúvida que aparecer depois pode entrar em contato com nós aqui no suporte, né? E tem o canal do YouTube ali que a gente vai disponibilizar, que também tem bastante informação lá, vídeos explicativos de como configurar a instalação, como validar a instalação, né? Alguns recursos do software também tem lá no nosso canal do YouTube, né? E os manuais que são bem completos também.